Capítulo 24. A luta pelo poder. 1920 a 1921. Após o regresso de José, tudo pareceu voltar ao normal na vida de Rodolfo e dos que o rodeavam. Com a forte influência de José, Beatriz tinha voltado para casa com o seu filho Artur. Dada a profunda amizade entre os três e o facto de ele ser o padrinho do pequenito, Beatriz tinha acabado por aceder a esse pedido, também tendo em consideração que José tinha passado por uma grande provação durante a sua participação no corpo expedicionário. Sabendo quão importante era a presença deles os três na sua vida, achava que ele deveria ser compensado não só por uma questão de amizade, mas igualmente por uma questão moral e humanista. Rodolfo consolidava a sua presença no novo trabalho na barbearia, tendo o pai de José, o Sr. Vítor, compreendido perfeitamente este seu direito legítimo de escolher um outro trabalho que lhe viesse proporcionar um progresso na sua situação financeira e da sua vida familiar. José tinha continuado com os seus estudos, aqueles que tinham sido interrompidos por causa da guerra. Durante os fins de semana, encontravam-se para passear com o Artur e, enquanto este estava entretido a brincar com a mãe, ele e Rodolfo punham em dia as análises que eram oriundas da leitura dos livros que partilhavam entre eles, como antes acontecia. No entanto, nessa tarde de domingo, e quando estavam um pouco afastados de Beatriz, José teve de abordar Rodolfo no sentido de o aconselhar na vida. Conhecendo o seu caráter impulsivo, achava que nunca era demais dirigir-lhe algumas palavras de bom senso. Então, como é que te estás a dar com a nova profissão, Rodolfo? O meu pai tem bastantes saudades tuas. Sabes que não eras um mero colaborador e ele já te considerava como família, ainda o faz hoje. Eu sei e agradeço bastante, José. Também eu sinto a sua falta. Falávamos muito e, sobretudo, sofremos muito durante a tua ausência, como deves calcular. Sim, estou bastante contente com o trabalho. Tive a sorte de encontrar um estabelecimento que, através da sua clientela, proporciona bons contactos. Nunca se sabe como o futuro corre e é sempre bom conhecer pessoas com uma certa influência, explicou Rodolfo. De certeza que não são anarquistas, comentou José com um sorriso nos lábios, olhando-o de soslaio. Rodolfo deu uma gargalhada. Tu não deixas escapar nada, José. Será que não posso pôr a política de parte quando falo com os clientes? Está claro que podes, Rodolfo, mas mesmo assim é melhor que eles nem sequer suspeitem que tu fazes parte de uma cela anarquista. A propósito, sabes que eu falo frequentemente com a Beatriz e deves estar consciente que às vezes todos nós acabamos por desabafar mais com os nossos amigos do que propriamente com os nossos familiares. Começou José a tentar introduzir a pouco e pouco uma mensagem ao seu amigo. Vá lá, deixa-te de rodeios e diz-me claramente o que se passa na tua cabeça. Ou na vossa, para ser mais exato. Já estou a adivinhar o que aí vem, retorquiu Rodolfo enquanto olhava para o chão. Não é preciso enervar-te. Sabes bem que o ambiente político tem sido extremamente instável e agitado, e existe uma tendência para se agravar. E quando digo agravar, falo em atos de extrema violência da parte dos anarcossindicalistas. Será que tu estás consciente disso? Como é que queres que eu não esteja? Depois da minha participação ao lado dos republicanos para derrubar esses reacionários do Norte, que estou completamente ao corrente de quase tudo o que se passa no cenário político. O Tony e o partido têm plena confiança em mim. Mas essa situação pode continuar a prejudicar gravemente a tua vida familiar, Rodolfo. A Beatriz... Rodolfo não deixou continuar. A Beatriz é sempre a Beatriz. O que é que se passa agora que não está bem? Tenho um novo emprego, até vou começar a tirar a carta de condução profissional para tentar progredir mais na vida, já que não tenho um diploma como tu. Nem sequer tenho ido tão frequentemente às reuniões de partido. Eu receio que ela tem que te envolvas mais uma vez num conflito de quase guerra civil, em que tudo pode acontecer. Deves pensar nela e no Arturzinho, Rodolfo. Eles são a tua verdadeira família. Tenho feito o meu melhor para estar mais presente, José. Também já expliquei várias vezes à Beatriz que sou muito leal para com o Tony e nunca poderei esquecer do que é que ele fez para mim.
Inclusivamente até já falei com ele a preparar o terreno, no caso de um dia destes decidir mudar de vida, mas as coisas não são assim tão fáceis como isso. Não se pode abandonar uma célula política de qualquer maneira, José, ainda por cima anarquista. Exatamente por isso, eu sei que isso não se pode fazer de um dia para o outro, mas pelo menos fale gradualmente e mostre à Beatriz que estás a criar uma certa distância desse grupo anarquista. Isso faria com que ela tivesse mais paz de espírito. O Partido Anarquista está a consolidar-se cada vez mais, José. Já devias saber isso. Ainda foi no ano passado que formámos a CGT, que envolve os sindicatos e segue os nossos princípios anarco-sindicalistas. Não achas isso extremamente importante para a classe operária? Não duvido disso, Rodolfo, mas receio por ti e não por tudo aquilo que se possa passar na vida política portuguesa. Os atentados anarco-sindicalistas estão a dar-se com mais frequência e estou certo que a violência vai atingir dimensões extremas com consequências graves para todos nós. Como se já não bastasse a guerra por que passamos. Não posso acreditar que me estejas a dizer uma coisa dessas, José. Já não tens um interesse mínimo pela política? Para te dizer a verdade, não. A guerra fez-me pensar de uma maneira diferente. Cheguei à triste conclusão de que seremos eternamente manipulados por aqueles que querem ter o poder nas suas mãos, não importa quais sejam as consequências. Mas isso há de ser sempre assim, José. Nessa perspectiva, todos cruzávamos os braços e eles faziam o que queriam e como bem entendiam. Deves pensar de que se assim não fosse, teríamos caído nas mãos de um louco como o Hitler, e acho que é nesse sentido que tens que pensar. Esse contexto foi um caso extremo e mesmo assim não evitou que fôssemos abandonados nas trincheiras pelo nosso próprio governo, por questões meramente políticas. Cá está. Uma autêntica vergonha. Acho que na nossa vida cotidiana existem coisas mais importantes que merecem a nossa dedicação. Penso que já fiz a minha obrigação no campo de batalha, o que me dá o direito a optar pela paz a partir deste momento. Inscrevi-me na Faculdade de Medicina, Rodolfo. As letras já não têm o mesmo significado para mim. Tudo se modificou após essa minha experiência. Rodolfo sentiu-se mais uma vez culpado de não o ter acompanhado no corpo expedicionário. Este seria sempre um argumento que prevaleceria nas conversas que eles tinham um com o outro e contra o qual não podia fazer nada. Era evidente que não se lhe podia exigir muito mais e que a sua escolha de uma profissão com uma função humanitária e social constituía mais um motivo de admiração pelo seu amigo. José já não era o frágil garoto que ele tinha que proteger, mas sim um autêntico veterano de guerra que merecia todo o seu respeito. Tu não sabes qual é a sensação de estar numa trincheira, Rodolfo. Para além do medo que nos invade, existe um fenómeno que se desencadeia naturalmente entre os combatentes e que transcende todas as ideologias que possam existir no seu seio. Naquelas trincheiras todos somos irmãos, monárquicos, republicanos, comunistas ou anarquistas, não importa. A prova de que os verdadeiros ideais, os valores fundamentais da vida, estão bem presentes nos nossos espíritos. Foi este sentimento que me conduziu a analisar a política sob um outro ângulo completamente diferente. Nunca tinha pensado nessa perspectiva, talvez porque estou demasiadamente absorvido com a política e com o meu trabalho. Realmente só em contextos tão específicos como esse é que se pode chegar a esse tipo de conclusões. Penso que optaste por uma profissão digna dos teus valores e princípios, José. E estou muito feliz por verificar isso. Fazes-me sentir muito orgulhoso por te ter como amigo. Para mim é uma verdadeira honra, podes crer. Se me aprecias tanto, tens que me prometer que te vais ocupar mais da tua família e desligar-te gradualmente dessa tua atividade política. Essa seria a maior prova de apreço que me poderias manifestar. Eu sei que se me acontecer alguma coisa, tu estarás no meu lugar para protegeres a Beatriz e o menino. Por outro lado, prometo que vou tentar cumprir o teu pedido, mas tens que me dar tempo para o fazer. Nas tuas conversas com ela, podes explicar isso, fazendo-a compreender de que não posso contrariar a minha natureza, José. Conhecendo-me tão bem, devias saber, se eu não vivesse como gosto, passaria a ser como um vegetal, sem a mínima motivação para fazer fosse o que fosse. Já não seria eu. Ao fim da tarde dirigiram-se à casa da mãe de Beatriz. Até essa situação de ruptura de relacionamento com ela tinha sido objeto de ponderação da parte de Rodolfo, mas continuava a considerá-la como uma monárquica reacionária.
José acompanhou-os até à porta da entrada e, embora Beatriz tivesse insistido para que ele jantasse com eles, decidiu voltar para casa. Antes de abandoná-los e após Beatriz e Artur os terem deixado, José abraçou fortemente Rodolfo e depois, com os braços sobre os seus ombros e fixando-o nos olhos, disse-lhe: "Posso fazer-te uma pergunta muito íntima, de amigo para amigo?" "Claro que sim, José. Já sabes que me podes dizer tudo o que quiseres." "Existe alguma razão que evite casares com a Beatriz?" Mesmo apesar dessa amizade tão forte, Rodolfo hesitou antes de responder. Talvez porque no fundo não se sentisse muito bem com a sua consciência por o não ter feito. Talvez por causa do seu espírito tão aventureiro. Ou porque provavelmente ainda não estava preparado para assumir inteiramente essa responsabilidade, embora fizesse tudo para lhes assegurar segurança e estabilidade. "Entre verdadeiros amigos, José, vou responder-te a essa pergunta tão íntima quando me disseres quais são os teus verdadeiros sentimentos pela Beatriz." José ficou vermelho como um tomate. "Não quero que penses que eu te poderei atraiçoar, Rodolfo. Agora não me sinto à vontade." "Nem a Beatriz me faria uma coisa dessas, apesar de não sermos casados e de eu ser um irresponsável, de uma certa forma. Eu nunca a enganei sobre a minha maneira de ser e estou certo que ela aprecia bastante isso da minha parte, independentemente dos problemas que possam existir. Deixa o tempo passar e a vida ditar o que está para acontecer. No fim de contas, somos todos humanos." José despediu-se e começou a afastar-se. À distância, Rodolfo gritou-lhe: "E não te sintas desconfortável. Não há nada de mal em amar alguém tão profundamente como tu o fazes." José caminhou novamente em direção a ele. "Desculpa, Rodolfo. Não imaginas quantas vezes eu penso em desaparecer para muito longe de vocês e nunca mais voltar. Foi o teu amor por ela que te fez ficar em França depois da guerra, não foi, José? E esses sentimentos são tão fortes que não pudeste evitar de voltar para perto dela, não é verdade?" Ele não respondeu e uma certa comoção invadiu os seus olhos e o seu rosto. Rodolfo apercebeu-se que ele escondia esse seu sofrimento desde há longo tempo. Talvez que o problema fosse ele, a sua incapacidade de amar daquela maneira tão intensa, uma maneira que ele ambicionava sentir, mas que não conseguia por consequência do seu passado de tão cruel que tinha sido. José voltou-se para trás e recomeçou a andar em direção ao Tejo. Não antes de lhe dizer à distância: "É melhor eu afastar-me durante um certo tempo, Rodolfo. Vai fazer bem a todos nós." 1921. Os primeiros meses do ano decorreram no meio de uma grande confusão de manifestações políticas, desde movimentações dos sindicatos, passando por greves e atentados a tiro e à bomba. O Partido Comunista Português tinha sido formado no dia 16 de março desse ano, o que era um sintoma de que existia uma forte corrente e tendência comunista no seio da classe operária e até mesmo da classe intelectual. Muitos anarquistas moderados estavam a juntar-se às fileiras do PCP. Rodolfo tentava equacionar as suas atividades políticas sem se envolver em ações extremas que sabiam ter origem no seio dos anarcossindicalistas. Mesmo assim, sentia-se indiretamente culpado por estar associado a um partido que causava vítimas no meio da população civil. Ele próprio era pai e responsável pela sua família que adorava, e esse facto causava-lhe conflitos de consciência ao ponto de não se sentir bem perto de Beatriz quando qualquer ato de violência ocorria. O seu trabalho na barbearia estava a correr bastante bem. Dada a sua educação, aquela adquirida por meios autodidáticos, era fácil estabelecer um diálogo com os clientes que ficavam bastante admirados com a sua cultura. Na realidade, Rodolfo expressava-se como um intelectual e inclusivamente era alvo de admiração do seu patrão, que apreciava o facto de alguns clientes lhe pedirem para serem servidos por ele para poder trocar impressões. Aquela barbearia era efetivamente frequentada por pessoas muito cultas e abastadas, detentoras de posições elevadas na pirâmide social portuguesa. Ao dialogar com eles, Rodolfo tinha que ser inteligente o suficiente para permanecer neutro nas suas opiniões, não só porque isso poderia prejudicar o seu trabalho, mas porque podia igualmente perder muitas oportunidades que lhe surgiam através dessas personalidades. É uma pouca vergonha o que estamos a atravessar neste país. Nunca mais temos estabilidade política com todas estas mudanças de governantes que estão a ocorrer a toda a hora, comentava um cliente enquanto Rodolfo lhe fazia a barba.
Temos de voltar aos tempos da monarquia. Enquanto isso não se der, não temos sossego, respondia um homem do outro lado da sala em voz alta. Agora até os manipuladores do pão estão a fazer greve. Ao que isto chegou, onde estes dias nem a população tem o mínimo necessário para comer. Depois queixam-se que há miséria. Continuou o primeiro indivíduo. Isso não é nada. Olha o que aconteceu em março quando alvejaram a tiro um juiz do Tribunal de Defesa Nacional. Acrescentou um terceiro cliente. E o general Raul Esteves foi alvejado a tiro durante a greve dos ferroviários e mais uma vez no princípio deste ano, em janeiro. Ele já nem tem medo do exército nem respeito pelas instituições, exclamou um quarto interveniente na conversa política que se tinha despoletado. Rodolfo não se manifestava, continuando o seu trabalho. Tinha aprendido com o patrão uma técnica de barbear proveniente da Turquia e que implicava o uso de panos ensopados em água quente, bastante quente, aplicados sobre o rosto para que os poros da pele se dilatassem. Esta prática também proporcionava bem-estar e uma certa descontração aos clientes que se entregavam nas suas mãos e esqueciam temporariamente os seus problemas. No entanto, nos intervalos deste processo de relaxamento, existiam sempre diálogos de todos os tipos entre os clientes, desde a política até terminar na habitual bisbilhotice de quarteirão, mesmo vinda de pessoas de alta sociedade, está claro. Por que não? Então o que é que você pensa disto tudo, Rodolfo? Perguntava-lhe o seu cliente com um ar muito curioso. Rodolfo olhava de soslaio para o patrão e este dizia-lhe com os olhos para ele se abster de comentários, a forma mais diplomática para evitar problemas e não perder a clientela. O que eu lhe posso dizer, senhor, é que não tenho problemas em fazer a barba a toda a gente, seja de que partido político for. Retorquiu Rodolfo com um sorriso de ironia, pelo que os clientes olharam uns para os outros e começaram todos a rir. Isso é uma maneira muito inteligente de evitares responder, mas devo dizer-te que tens 100% de razão. Ainda é a melhor maneira de estar na vida. Devo confessar que estou consciente de ter muitos inimigos devido às minhas opções. Obrigado por dizer isso, mas estou certo de que também tem bastantes amigos que partilham das mesmas ideias, senhor. É assim com quase tudo na vida, comentou Rodolfo. O cliente riu-se. Um minuto depois, Rodolfo dava os últimos retoques nas suas grandes patilhas e bigode. Na fila de cadeiras que ficava ao longo da parede atrás dele, estava um cliente que ele nunca tinha visto antes, como sendo um cliente da barbearia, mas cujo rosto não lhe era desconhecido. Não sabia se seria ele que o iria atender, porque talvez fosse um cliente habitual do patrão, mas este último não se manifestava, tendo-se inclusivamente afastado até à porta do estabelecimento para fumar um cigarro. Antes disso, tinha notado que tinha havido um longo diálogo entre ambos, pelo que era visível que o cliente era bastante conhecido do seu patrão. Com certeza que o senhor quer ser atendido pelo patrão. Não forçosamente, às vezes passo por aqui depois de estar há algum tempo ali no café brasileira. Para ser franco, não ligo muito à minha imagem. Para não dizer que se calhar até sou um pouco desleixado com a minha pessoa. Respondeu aquela personagem com um ligeiro sorriso no seu rosto. No entanto, o seu aspecto era impecável. Rodolfo também se riu. Eu nunca poderia dizer uma coisa dessas do senhor, mas pode sentar-se, por favor. Convidou o cliente para a sua cadeira e, enquanto preparava as novas toalhas, tentou lembrar-se de onde é que conhecia aquele distinto cavalheiro. Tinha a certeza de já o ter visto, até a sensação de conhecer a sua voz quando ele se lhe dirigiu, mas não estava bem seguro de si. Rodolfo não tinha o hábito de fazer perguntas aos seus clientes. Dava-lhes a liberdade de serem eles a terem a iniciativa de abordarem qualquer assunto, na sua maior parte relacionado com as notícias dos jornais diários, o que obrigatoriamente tinha que passar pela política. No entanto, aquele cliente tinha um ar e um porte completamente diferente dos outros. Tenho a certeza que não quer ser atendido pelo Sr. Tomé. Eu não levo a mal se o fizerem. Não, esteja descansado. Eu conheço muito bem o Sr. Tomé e estou confiante que você aprendeu corretamente esta profissão com ele. Pelo menos foi isso que ele me disse, que você tinha sido seu aluno e que se estava a tornar muito conhecido no meio da clientela. Esclareceu o cliente. O mérito é todo do meu patrão, senhor. Isso só quer dizer que tive um grande mestre.
É verdade que o seu patrão é uma pessoa bastante capaz. Sabe sobre a sua profissão e também sobre a maneira de lidar com os clientes. Este local é frequentado por pessoas com muita influência na vida económica e política do país. Uma razão para ser prudente nas nossas palavras. Estava a observá-lo quando o seu cliente lhe pôs essa questão sobre as suas ideias e apreciei muito a sua resposta. Rodolfo ficou bastante admirado por esta reação daquela pessoa. Já antes estava a prestar atenção às suas palavras e não pude deixar de notar que você tem uma cultura que não é comum encontrar, sobretudo tendo em consideração a sua profissão. Com certeza que teve acesso a um ensino superior. Pela maneira como se expressa, parece alguém a ler um livro, continuou o cliente. Rodolfo foi obrigado a explicar-lhe a história sobre o seu passado e o que o levou a educar-se àquele ponto em termos de riqueza de vocabulário, dado que não tinha tido possibilidades de estudar outras matérias. Eu imagino o que é que você teria atingido a nível de estudos se tivesse tido acesso a um ensino adequado à sua capacidade. Já pensou em escrever qualquer coisa para ser eventualmente publicada num jornal ou numa revista? Sinto-me bastante honrado por essa sua opinião, senhor. Não é todos os dias que ouço palavras de apreço como as que vem de proferir. Na realidade, só o meu amigo José é que me falou de uma maneira semelhante à sua. Mas não estou a brincar, você tem um dom natural da palavra e isso é uma virtude que não é comum a todas as pessoas, reafirmou o indivíduo. Rodolfo achou estranha esta sua insistência. Deveria ser uma pessoa que estava ligada ao ensino ou então o seu grau de cultura devia ser extremamente elevado, pelo menos comparado com o dele. Apesar de falar desta maneira, acho que nunca conseguiria escrever de uma forma complexa ou muito rebuscada em termos intelectuais. A minha cultura e os meus conhecimentos são extremamente limitados. Se eu pudesse, passava os dias na Biblioteca Nacional, a devorar livro após livro. Respondeu Rodolfo, acabando a frase com um riso profundo que foi acompanhado pelo cliente. Tenho a certeza que sim, mas deixe-me dizer-lhe que a escrita não precisa ser necessariamente rebuscada ou conter palavras complicadas. O importante são as mensagens que estão contidas nas entrelinhas e que serão absorvidas pelos leitores. Considere este facto como uma metáfora, uma história contida entre o visível, o escrito e a interpretação a que isso mesmo conduz. Rodolfo ouvia atentamente aquelas palavras. Não era todos os dias que tinha a oportunidade de dialogar com um cliente daquela maneira tão fortemente relacionada com a literatura. O facto dele ter notado a sua inclinação para as letras era também alvo da sua admiração. Apesar de saber que era apreciado por várias pessoas, camaradas da cela anarquista e outros conhecidos, este contexto era diferente dada a sua origem. Aquela pessoa distinta e profundamente educada mostrava-se bastante interessada nas suas faculdades literárias, o que era raro. Você pode encontrar um poeta que serve de exemplo sobre uma escrita simples, diria mesmo extremamente simples, mas com uma mensagem que arrasta milhares de pessoas devido à sua identificação com as tradições e os ideais do povo. Com certeza que está a referir-se ao poeta António Rocha, comentou Rodolfo, quase interrompendo o seu cliente. Exatamente. Eu sabia que você chegaria rapidamente a essa conclusão. Isto significa que, na maior parte das vezes, a dificuldade ou complicação reside simples e unicamente na nossa mente, o que às vezes mutila gravemente o nosso intelecto. Este diálogo continuou até ao momento em que o patrão de Rodolfo os interrompeu. Mas que grande conversa a vossa! Estou bastante contente de verificar que se estão a dar tão bem. É bom para a casa. Assim o Sr. Ribeiro passa a vir cá mais vezes. Deste modo, Rodolfo já sabia que o nome daquele personagem era Ribeiro e esse nome também não lhe era totalmente desconhecido. No entanto, e dado tantos contactos com centenas de pessoas, era muito difícil localizar exatamente em que situação esse nome se tinha evidenciado dos outros. Antes de sair, o Sr. Ribeiro dirigiu-se mais uma vez a ele e deu-lhe uma gratificação bastante significativa, o que também não era usual. Apertou-lhe a mão enquanto lhe dizia: "Não desista de escrever umas palavras e de as publicar. Estou certo que vai ficar muito admirado com a reação que vai despoletar nos seus leitores. Não tenha receio." "Muito obrigado, Sr. Ribeiro."
Desculpe por esta questão, mas será que já não nos encontramos em qualquer parte? O Sr. Ribeiro sorriu ligeiramente. Estava a ver que não se lembrava de mim. Olhe, vou-lhe contar uma pequena metáfora para ser breve. Num dia histórico e trágico na vida política portuguesa, encontrei este rapazinho que me engraxou os sapatos na estação do Cachoeiré. E já nessa altura me apercebi que ele era diferente. Provavelmente fiquei ligado a esses acontecimentos e à sua imagem, a qual me lembro cada vez que se fala no assassinato do nosso rei Carlos. Acederam-lhe imediatamente ao espírito todos os acontecimentos que revestiram esse dia fatídico, o primeiro contacto que ele tinha tido com as consequências tão mortíferas que podiam ser causadas pela política e pelos políticos. Na sua mente visualizou novamente o Sr. Ribeiro como se fosse naquele dia de fevereiro de 1908. Sim, Sr. Ribeiro, agora já me lembro. Já faz tanto tempo, mas lembro-me da sua cara como se fosse hoje. Eu bem me dizia que a sua cara não me era estranha. Peço imensa desculpa. Não tem nada que se desculpar. Costuma-se dizer que as boas almas sempre se encontram e penso que nós somos a prova disso. Ouça, se um dia pensar em escrever e publicar qualquer coisa da sua autoria, não tenha problemas em falar comigo. Eu sei identificar um talento inato. E dizendo isto, saiu. Rodolfo ficou bastante impressionado com aquele acontecimento. O Sr. Tomé já conhece este seu cliente há muito tempo? Sim, conheço há bastante tempo. Não me digas que depois dessa longa conversa tu não sabes com quem falaste. O que quer dizer com isso, Sr. Tomé? Sim, aquele indivíduo é escritor. E até é um dos mais famosos no seio do mundo intelectual português. Não tens a mínima ideia de quem possa ser? Eu, pelo momento não posso dizer que saiba. O seu nome é Ribeiro, não é verdade? Está claro que é verdade, mas a esse nome tens que acrescentar outro que o precede. Aquilino Ribeiro. A vida política continuava fortemente perturbada e instável. O mês de maio desse ano tinha sido alvo de greve dos elétricos em Lisboa, dos hotéis e restaurantes, o que afetou a vida cotidiana da grande capital e causou um estado de nervosismo considerável à população. No dia 21 desse mesmo mês, ocorreria uma sublevação da GNR. Na sua reunião habitual com o grupo anarquista, Rodolfo era posto ao corrente sobre todos estes acontecimentos. Camaradas, neste momento está a ocorrer uma sublevação da GNR que está a ser combatida pelas forças do governo. Até este momento não temos ordens de participar nessa ação, portanto temos que aguardar pelo decorrer dos acontecimentos, informou Tony aos seus militantes. Isso tem a ver com os adeptos do Liberato Pinto. Eles têm medo que o Bernardino Machado suba à presidência, comentou um deles em voz alta. Parece que sim, e também não querem que o Álvaro de Castro seja nomeado chefe de governo. Não se esqueçam que o Liberato foi suspenso e demitido como chefe do Estado-Maior da GNR. Portanto, não sabemos como esta situação vai terminar. Peço que estejam atentos, mobilizados e preparados para intervir, acrescentou Tony. O Rodolfo sabia o que é que aquilo queria dizer. Iria passar a noite na cela anarquista com as consequências habituais para a sua vida familiar. Tinha a consciência de que estava a lidar com o fogo, que mais tarde ou mais cedo Beatriz acabaria por chegar ao seu limite. O problema é que ele não podia deixar de cumprir com o que ele considerava como sendo a sua obrigação de militante. Desde essa última despedida entre ele e José, era muito raro ter a sua presença em sua casa, facto que transtornava profundamente Beatriz, que inclusivamente o recriminava por essa situação. Segundo ela, existiam verdades que nunca se dizem, mesmo entre verdadeiros amigos, porque podiam destruir esse relacionamento tão precioso. Considerava que a falta de percepção sobre essas consequências era uma profunda manifestação de frieza e de egocentrismo, uma vez que ninguém é perfeito e temos que nos aceitar como somos, sobretudo quando nos consideramos verdadeiros amigos. Rodolfo não tinha argumentos contra esse facto, mas não conseguia evitar a sua frontalidade e radicalidade. Acreditava que quando os sentimentos de amizade ou de amor são puros, tudo se podia dizer, mesmo apesar do seu subconsciente lhe segredar que isso não evitava as cicatrizes que ficariam gravadas no coração das pessoas que amamos. Correu ao café da mãe de Beatriz para lhe transmitir que tinha que ficar de vigilância durante a noite. Naquele dia, elas tinham combinado um jantar na casa de Dona Manuela, mas esses planos estavam estragados. Quando a encontrou com o pequeno Arthur, pediu-lhe para ficar a dormir com a sua mãe
e para na manhã seguinte não sair sem ele lhe confirmar que tudo estava normalizado. Na manhã seguinte foi confirmado que a sublevação tinha sido contida, o que não evitou que Rodolfo tivesse que acompanhar os seus camaradas mais uns dias por uma questão de prevenção. A luta pelo poder era flagrante e Tony previa que graves acontecimentos estariam para se dar, provavelmente envolvendo confrontos entre a GNR e as Forças Armadas e da Marinha. Restava a questão sobre o tipo de participação que os anarquistas teriam neste novo contexto político-militar. No dia 23, e apesar da revolta ter sido abortada, o governo apresentava a sua demissão. No dia 24, Tomé de Barros Queiroz ocupava as funções de presidente do Ministério. O período de tranquilidade na vida política não durou muito tempo. A meio do mês de junho, outro juiz tinha sido alvejado a tiro, símbolo da insatisfação da classe trabalhadora e de outras correntes políticas que queriam derrubar o governo em funções através de atos de violência. A correlação entre as várias tendências políticas não era muito esclarecedora. A luta pelo poder podia envolver todo o tipo de alianças, mesmo aquelas que estavam longe de se imaginar. Assistia-se a protestos dos populares e vindos de correntes afetas ao Partido Evolucionista, conjuntamente com sindicalistas de esquerda. No princípio do mês de setembro de 1921, antes de ir para a barbearia, Rodolfo resolveu passar pela estação do Caixo de Doré e fazer uma visita ao pai de José. Já faziam alguns meses que não tinha novidades dele e começava a inquietar-se. Sabia que às vezes ele visitava a mãe de Beatriz e tomava um café no seu estabelecimento. Dado o apreço que ela tinha por ele, não tinha dúvidas que ele estava ao corrente sobre a sua vida e a de Beatriz. Sempre tinha notado nas palavras dela que existia um estatuto preferencial cada vez que se referia a José, e não tinha dúvidas que, se fosse possível, ela substituiria imediatamente o marido da sua filha pelo seu melhor amigo. Pensava muitas vezes que se calhar tinha sido melhor para ela ter casado com o José, apesar dos sentimentos que ela tinha por ele serem verdadeiros. Sentia que por mais que fizesse, nunca seria completamente aceito pela sua mãe, e que por mais autodidata que fosse, nunca poderia obter um diploma que lhe proporcionasse uma situação financeira e um estatuto social na vida que se pudesse comparar com a dele. Bom dia, Sr. Vítor, sempre a trabalhar. Como é que está das tuas costas? Ultimamente tinha-se queixado bastante, já está melhor? Olá, Rodolfo, não estou melhor nem estou mais novo, exclamou com um ligeiro sorriso nos lábios. E tu? Contente com o teu trabalho? É isso é que é preciso. Sim, por enquanto estou satisfeito. Gosto de trabalhar com o meu patrão e fiz alguns conhecimentos que me poderão ser benéficos em termos de futuros contactos. O senhor já sabe como isto funciona em todo lado. Se tivermos um padrinho, ajuda um pouco mais, proferiu Rodolfo enquanto punha uma mão nas costas do seu antigo patrão. Sei que tu e o meu filho não se têm encontrado tão frequentemente. Tanto costumavas passar na nossa casa e a minha mulher pergunta frequentemente pela tua pessoa. Eu não lhe posso dizer nada porque não sei o que é que se passa com a tua vida. Sim, eu sei, Sr. Vítor, mas sabe que a vida modifica-se aos poucos e poucos e às vezes, mesmo que não queiramos, acabamos por nos afastar. Isso não quer dizer que não sintamos saudades ou que os nossos sentimentos de amizade terminem. De maneira nenhuma, Rodolfo, nem pensar nisso. Sabes que o José acabou o curso recentemente e se estabeleceu por conta própria? Conseguiu encontrar um local numa zona bastante reputada de Lisboa, onde faz as suas consultas e inclusivamente onde habita. Uma situação estratégica ideal. Com um tiro conseguiu matar 2 coelhos, informou o Vítor, mantendo um clima de brincadeira nas suas palavras. Era por isso que eu também tinha passado, para saber dele. Já não nos encontramos há bastante tempo. Já me apercebi que as coisas entre vocês não vão muito bem. Espero que seja qualquer coisa que seja facilmente ultrapassada. Sempre te consideramos como o nosso filho e ele como teu irmão e teríamos muita pena e um profundo desgosto de assistirmos ao fim desta grande amizade. São coisas que devem ser resolvidas entre nós, Sr. Vítor. Não leva mal, mas envolvem alguns assuntos um bocado delicados. Estás a referir-te à política ou outra coisa? Já sabes que me podes dizer tudo. Se eu puder ajudar em alguma coisa, é só dizer.
Isto é a mesma coisa que um pai resolver uma birra entre dois irmãos que são orgulhosos e teimosos como burros. Rodolfo riu-se bastante alto. Por acaso não me pode dar a morada do José? Um destes dias, depois do trabalho, vou passar pelo seu consultório. Pode ser que tenha consultas gratuitas? Vítor informou sobre o endereço do seu filho e despediram-se num ambiente de brincadeira, não sem que convidasse Rodolfo para passar na sua casa e visitar a sua esposa. Naquele dia, Rodolfo teve mais uma vez a visita do escritor Aquilino Ribeiro. Sentia que, por alguma razão, a vida tinha posto este famoso personagem no seu caminho, mesmo que tivesse sido através de trágicos acontecimentos. Quando falava com ele, nunca podia evitar que todas aquelas imagens lhe voltassem a invadir o espírito. Boa tarde, Sr. Ribeiro. Já não passava cá há algum tempo. É verdade. Tenho andado ocupado com as minhas atividades literárias. E você? Já começou a escrever qualquer coisa da sua autoria? Rodolfo ficou bastante surpreendido com esta pergunta. Com a bagagem cultural que você tem, deve ser bastante fácil para se escrever. Não quer dizer que às vezes não me passe isso pela cabeça, mas sobre o quê e para quem? As minhas relações são extremamente limitadas, Sr. Ribeiro. O escritor fixava-o e via-se que ao mesmo tempo estava a estudar o seu comportamento. Perspicaz como era, Rodolfo apercebeu-se disso e pensou se poderia arriscar minimamente no sentido de lhe falar sobre as suas ideias de coletivismo. Entretanto, tinha-se informado sobre o escritor e sabia que ele tinha uma atividade política no seio dos movimentos anarquistas e isso inspirava-lhe uma certa segurança. O problema era que não podia falar muito abertamente ali na barbearia. O Rodolfo sabe que uma das maneiras de nos desinibirmos e começarmos a escrever é de o fazer estando ao mesmo tempo a imaginar que estamos a falar com alguém. É como estar a transcrever um diálogo que está momentaneamente presente na nossa mente. No fim de contas, escrever não é mais do que pormos os nossos pensamentos e as nossas ideias no papel, explicou o escritor. Penso que sim, Sr. Ribeiro. Mas sabe que se eu escrevesse, iria sobretudo abordar assuntos que têm a ver com as minhas ideias sobre a sociedade. Sinto que não tenho muita propensão para escrever sobre diálogos imaginativos. Gostaria sim de me pronunciar sobre contextos sociais que, no meu entender, deveriam ser alvo de uma mudança radical. É bastante interessante o que me está a dizer. Gostaria de conhecer mais profundamente essas suas ideias, se o Rodolfo assim o permitir. O Rodolfo dirigiu-lhe um olhar de onde transpareceu claramente a mensagem de que naquele lugar seria impossível falar com ele sobre essa matéria. Olha uma coisa, Rodolfo, por que não juntar-se a mim ali na Brasileira, quando terminar o seu trabalho? Dar-me um grande prazer. E foi deste modo que Rodolfo concretizou um sonho que habitava dentro dele há bastante tempo. Naquele dia, em vez de engraxar sapatos, esteve sentado à mesa de um dos escritores portugueses mais reputados e num dos cafés mais célebres da grande capital. Antes de começar a falar sobre essas suas ideias, peço-lhe que me faça plena confiança. Acho que o meu passado não deixa dúvidas a ninguém que sou daqueles que não estou de acordo com a política educacional e social que é praticada neste país. Em 1907 fui preso, como sendo anarquista, mas consegui evadir-me, portanto isso diz tudo, expôs-lhe o escritor. A vida tem estranhas coincidências, Sr. Ribeiro. Conhecemos-nos em circunstâncias históricas que eu nunca poderei esquecer e agora encontro-me sentado à sua mesa. É verdade que esteve implicado no regicídio? Rodolfo não conseguiu conter aquela pergunta da sua parte. Por muito agressiva que ela fosse, havia um motivo que o levava a fazê-lo e que tinha base nessa estranha coincidência que tinha mencionado. O escritor ficou um pouco surpreendido por aquela pergunta tão frontal de que tinha sido alvo, mas manifestou a sua compreensão e até uma certa admiração pela franqueza que tinha revestido a mesma. Digamos que às vezes somos envolvidos involuntariamente em contextos políticos, pelo facto de expressarmos as nossas opiniões e darmos a nossa contribuição intelectual para apoiar algumas causas, das quais a social é a mais predominante. O resto é tudo alvo de especulação, o que não invalida a possibilidade desse envolvimento ser real ou não. E especificou o escritor com uma certa diplomacia na sua voz e que correspondia às palavras que tinha acabado de proferir.
Compreendo perfeitamente e peço desculpa por ter sido tão espontâneo na minha pergunta. Não foi com a intenção de o embaraçar. Não pense nisso, Rodolfo, de maneira nenhuma. Até admiro essa sua maneira tão direta de abordar os assuntos. Se quer saber, inspira-me confiança. Já agora deixe-me ser completamente honesto consigo. Para além de já nos termos encontrado nesse dia memorável, saiba que eu já o conhecia de vista. Você não costumava distribuir o jornal A Batalha? Ou será que eu estou enganado? Sim, é um facto. Ainda o faço depois do trabalho, nos dias em que tenho mais disponibilidade. Para dizer a verdade, não me lembro de ler o seu nome em nenhum dos jornais que me eram dados a distribuir, se não tinha notado imediatamente, confirmou Rodolfo. Como vê, eu também o poderia conotar com uma facção política, neste caso a anarco-sindicalista. Todos sabemos quais são as origens desse jornal, não é segredo para ninguém minimamente informado. Se calhar não estamos assim tão longe de encontrar um ponto de encontro no meio desta tendência esquerdista que ambos possuímos, afirmou o escritor de uma forma que levou Rodolfo a esperar que mais alguma novidade estava para acontecer nesse dia. Não sei se é do seu conhecimento que eu faço parte dos quadros da nova revista Seara Nova, que se concentrará essencialmente no campo pedagógico, mas que tem igualmente uma presença acentuada de um conteúdo político, sobretudo a um nível de crítica sobre a prática dos nossos governantes. Ainda não saiu nenhuma edição, talvez lá para o meio do mês de outubro. Será que você não estaria na disposição de contribuir para esta revista escrevendo sobre as suas perspectivas sociais? Sinto que você tem muita coisa para nos dizer. Rodolfo podia esperar tudo menos isso. Ainda não tinha a confiança necessária nas suas capacidades de autodidata ao ponto de participar numa atividade cultural e intelectual ao lado de escritores famosos como aquele. Não sei se estarei ao nível de dar uma contribuição dessas, Sr. Ribeiro. Eu falo corretamente, mas até hoje ainda não aperfeiçoei completamente a minha escrita, o que constitui um fator fundamental para a publicação de seja o que for. Também temos uma solução para esse eventual problema, se é que ele não existe só como resultado da sua insegurança. Temos redatores que se encarregam de controlar a qualidade dos textos que nos enviam. Não pense que isso só acontecerá consigo, não tenha receio. Basta escrever da mesma forma em que se exprime verbalmente, o que no fim de contas traduzirá a sua forma de escrever. É uma grande responsabilidade, Sr. Ribeiro, sobretudo estando pessoas tão respeitáveis envolvidas nessa publicação. Também não sei se vão concordar com o que escrevo, Sr. Ribeiro. Estou certo que nos vamos identificar nos nossos pensamentos, talvez até nos nossos ideais. O facto é que já começamos esse processo, senão não estávamos sentados nesta mesa. Fazemos o seguinte: o Rodolfo escreve um artigo sobre a sua perspectiva social. Imagino que é baseada numa teoria coletivista, dado que distribui o jornal A Batalha. Esse texto será analisado pelo nosso redator e só com a sua aprovação é que será publicado. É tão simples como isto. Se o que escrevo for realmente aceito pela revista, gostaria de ficar em completo anonimato, Sr. Ribeiro. Absolutamente, Rodolfo. Podemos utilizar um pseudónimo como muitos fazem. Então está decidido. Agora é que você vai ter possibilidade de extravasar tudo aquilo que eu sinto que se passa no seu interior. Terminou o Sr. Ribeiro. Mais um acontecimento extraordinário se tinha produzido na vida de Rodolfo. Finalmente a vida sempre tinha as suas compensações, apesar dos momentos de sofrimento que pudessem fazer parte do seu trajeto. Do Largo do Chiado dirigiu-se diretamente a casa, ansioso de dar aquela novidade a Beatriz. Para ele, esta situação era um sinónimo de evolução pessoal e uma possível ascensão a nível social, ainda por cima ao lado de celebridades como o escritor Aquilino Ribeiro. No último dia desse mês de setembro, uma nova tentativa de golpe de Estado tinha sido abortada. Os partidos radicais e os setores extremistas acusavam António Gramsci de ser conivente e estar vendido à Igreja. Tropas pró-governamentais com o apoio da GNR estavam concentradas em Mafra, sob as instruções do governo. A campanha anticlerical atingia dimensões de uma extrema brutalidade e agressividade. Não há dúvida que estamos a viver um circo político, camaradas. O António Gramsci acaba de libertar alguns cabecilhas da intentona, alegando que só numa política de brandura se consegue governar. Onde é que já se viu uma coisa destas?
dizia Tony em voz alta e com ar inconformista. Depois de terem sido mobilizados mais uma vez e após ter sido controlada essa tentativa de golpe de Estado, os militantes ainda continuavam sob uma pressão enorme. Reagiam com frases extremamente agressivas em que as palavras destruição e atentados primavam nessa manifestação da raiva e de cólera. Tendo em conta os seus planos para colaborar com a revista Seara Nova, Rodolfo começava a mudar gradualmente a sua orientação política num sentido mais construtivo. Tinha corrido riscos a quando da sua presença ao lado dos republicanos e ocupava-se da distribuição do jornal A Batalha. À parte disso, nunca o tinham convidado para fazer parte de nenhuma ação extremista, e se o tivessem feito, ele teria recusado imediatamente. A sua perspectiva futura era a de contribuir na área intelectual para que a sua mensagem coletivista proliferasse eventualmente no seio das classes trabalhadoras. Talvez seja para o melhor essa decisão do António Grange, Tony. A escalada de atentados tem sido enorme e não nos traz estabilidade política, pelo contrário, disse um dos presentes na tentativa de apaziguar os ânimos. Não se acreditem nisso. Nunca ouviram o ditado quem os seus inimigos poupam nas mãos deles morre? É bastante conhecido e muito verdadeiro. Não dou muito tempo para que aconteça algo muito mais grave. Esta tentativa de golpe foi só um pronúncio do que está para vir. Existem muitas fações políticas que estão desesperadas e dispostas a fazer tudo para o tirar do poder, argumentou Tony, alertando assim os militantes da sua célula anarquista. Rodolfo tinha a intenção de lhe comunicar sobre a sua participação na revista, mas qualquer coisa lhe dizia que isso iria dar mau resultado. Por outro lado, pensava que talvez fosse melhor que esta sua nova atividade ficasse no segredo dos deuses. Assistindo todos os dias a alianças políticas de todos os tipos, pensava que tudo era possível a nível de uma eventual denúncia dessa sua participação por um futuro dissidente do grupo anarquista. Semanas mais tarde, numa manhã do mês de outubro de 1921, Rodolfo e Beatriz saíram de casa, dirigindo-se aos seus locais habituais de trabalho. Durante o caminho, ambos se aperceberam de uma estranha movimentação de forças da ordem e elementos da marinha, o que para ele significava que alguma coisa iria acontecer nesse dia. Lembrou-se das palavras de Tony quando tinha previsto a repetição de um golpe de Estado após o de 30 de setembro, e pelos vistos parecia que tinha acertado nas suas previsões. Hoje é melhor ficares a dormir outra vez em casa da tua mãe, Beatriz. Tenho o pressentimento que qualquer coisa se está a preparar, se é que não se está já a passar neste preciso momento. Não me digas que te vais juntar mais uma vez a esses acontecimentos, Rodolfo. Desta vez asseguro-te que não tenho mais resistência para suportar essa tua decisão. Nem sequer tens a mínima consideração pelo futuro do teu filho, se ficar sem pai. Eu já nem falo em mim, porque sei que não conto muito na tua vida. Proferiu Beatriz quase a gritar no meio da rua. Não digas uma coisa dessas, Beatriz. Já sabes que eu fico bastante preocupado com vocês quando me junto à rapaziada. Mas não posso simplesmente virar as costas às minhas obrigações para com eles e para com o Tony. Mas acabas por virar as costas à única família que tens. Não são eles a tua família, Rodolfo. Somos só nós os dois. Ou tens a ingenuidade de pensar que são os teus camaradas? Onde é que eles estarão quando te encontrares numa prisão ou se te acontecer qualquer coisa no meio de toda essa selvageria? O Rodolfo sabia que ela tinha razão, mas não conseguia evitar esse seu sentimento militante que alimentava o seu espírito e fazia parte da sua maneira de estar. Desta vez é definitivo, Rodolfo. Se não nos vieres buscar ao fim da tarde, escusas de o fazer porque eu fico de vez na casa da minha mãe. Estou farta da tua irresponsabilidade. Na mesma tarde do dia 19 de outubro, um veículo mais tarde designado como a caminhonete fantasma circulou pelas ruas de Lisboa semeando morte e destruição. António Grange foi brutalmente assassinado a tiro e à baioneta, assim como outros políticos, entre eles Machado dos Santos, um dos heróis do 5 de outubro, um dos fundadores da Primeira República. A Noite Sangrenta foi um dos acontecimentos que ficou na história dos portugueses como sendo um dos mais morticidas da história político-militar em Portugal. Foi nesse mesmo dia que a vida familiar de Rodolfo sofreu igualmente um golpe definitivo. Beatriz e Artur nunca mais voltaram para casa.